supere, entre na campanha, porque o inimigo é outro. Se não ajudar, não atrapalhe. Lembre-se, a vida do Jair depende da vitória do Flávio. A vida de centenas de pessoas perseguidas hoje dependem da vitória do Flávio. Essas pessoas tiveram suas vidas destruídas. E só a vitória do Flávio vai poder resgatar esse país. Se o bandido se reeleger, o homem, o Jair, será torturado até a morte. E é isso que a senhora deseja? Não esqueça, o Flávio também está colocando a sua vida em risco. Ele pode sofrer um atentado a qualquer momento, porque do lado de lá tem uma quadrilha chamada PT. No início era Jair Bolsonaro, depois fez-se Flávio, mas Dona Michele queria Tarcísio e o pau torou. O assunto é o vídeo de Michele Bolsonaro lavando roupa suja em público. Vou dar os meus 5 segundos de prosa para tentar te explicar o que está acontecendo com o clã Bolsonaro, o impacto disso e quem está certo e quem está errado. Serei bem didático, sem enrolação, para te mostrar o que vem e vinha acontecendo na campanha do PL rumo ao Palácio do Planalto. E vou te falar o que deveria estar sendo discutido e o principal, o ego, está fazendo com que as pessoas se esqueçam que a luta é contra o PT, o partido dos terroristas, o partido dos traficantes, o partido das trevas. Uma vez que você tira isso da mente, tira isso da frente, você perdeu o foco e perdeu a razão. Vou inclusive resgatar parte do meu vídeo sobre o assunto. É Flávio e foda-se. Somos bolsonaristas por causa do Jair, gostamos muito da Michele, mas não somos bolsonaristas por causa dela. Jair nos representa. Jair quase morreu pela causa. Estão tentando matar o Jair. Jair está sequestrado e preso. Está incomunicável, está doente, está quase morrendo. E o que fez Dona Michele? Ai, fui desrespeitada. Não, Dona Michele, Jair está sendo desrespeitado. O homem que nos trouxe aqui hoje, o homem que despertou uma nação, um povo, para tudo de errado que existe neste país, é ele. Eu que nunca te peço nada, vou pedir um simples like no meu vídeo e a sua singela inscrição neste canal. É só dar uma clicadinha. O início. Vislumbrava-se uma chapa para concorrer à presidência. Tarcísio e Michele de vice. Boa chapa, votaria nela tranquilamente. Bolsonaro decretou: é Flávio. O que aconteceu? Céus e terras se moveram. E por que ele fez isso? Por alguns motivos. Todo mundo quer os votos do Jair Bolsonaro, mas a direita permitida não queria nenhum Bolsonaro na chapa, exceto se fosse a Michele de vice. Para e pensa. O homem está dando a vida e a liberdade pela luta, pela causa. Ele tem os votos, carrega o peso de ter criado a direita, mas a direita limpinha não quer ver algum filho do Bolsonaro disputar a presidência. Está fora de questão. Negativo, não é assim não. O Jair decretou: Flávio é Flávio. Tarcísio teria mais chances de derrubar o PT? Acredito que sim. Ele tem menos resistência, menos rejeição. Ok. Mas ele brigaria pelos presos do dia 8 e 9 de janeiro? Não sei. Ele daria indulto, perdão presidencial a Bolsonaro? Creio que sim. E para o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o Eduardo Bolsonaro, o Eustáquio, o Zambelli, Daniel Silveira e tantos outros refugiados, fugidos, foragidos do país por conta da ditadura e da perseguição do judiciário, ele faria? Creio que não. Tarcísio iria negociar com os ditadores de toga? Seguramente iria. Iria peitar e se indispor para valer? Creio que não. Esse é o perfil dele, ele é conciliador, iria resolver o problema? Seguramente não. O corrupto, o marginal, o Xandão, continuaria ministro, continuaria fazendo tudo que lhe der naquela cabeça desprovida de folículos capilares. E o Gilmar Sapão? Quem iria segurar esse bandido? Ninguém. Ele continuaria dando as cartas, soltando vagabundo e prendendo inocentes. Isso é o que eu acredito que iria acontecer. Enfim, acredito que Michele se viu a nova Evita Peron, a sucessora natural do legado do marido. Só se esqueceu que antes dela vem os filhos. O candidato ideal seria o Eduardo Bolsonaro, mas ele, como sabemos, está exilado fora do país, nos Estados Unidos, pois é mais um perseguido político. Ele foi obrigado a fugir do país porque do contrário seria preso também, igual ao pai. Seria mais um preso político na conta da direita. A treta. Tudo começou quando o PL do Ceará queria compor com Ciro Gomes,
Aqui entendo que ela está coberta de razão. Ciro Gomes montar chapa, apoiar, subir em palanque com o desequilibrado Coronel Ciro. Pelo amor de Deus. Ciro Gomes foi um dos idealizadores de que se chamasse Bolsonaro de genocida. Ele criou essa merda durante a pandemia. Existe vídeo dele ensinando a esquerdalha lixo a fazer isso. Se eu encontrar o vídeo eu vou colocar aqui agora. Disse ele: todo mundo tem que chamar Bolsonaro de geno. Falou Bolsonaro, tem que dizer geno. Esse vigarista bandido chamou todos os Bolsonaros de corruptos, de ladrão. Jair e os filhos, assim como fazem os lixos do MBL. Provar ninguém consegue. Eu não me sentaria numa mesa com Ciro Gomes nem que me pagassem. Nesse aspecto ela está coberta de razão. Está correta, mas aí entra o outro lado, o pragmatismo político. Política é uma merda. Eu vou dar um exemplo meu, local aqui. Em Bragança, o prefeito teve a brilhante ideia de aumentar o nosso IPTU em 2025 em 50%, 100%, 200%, 300%, 400%, 500% e até alguns casos chegou a 1000%, até mais. Claro, começamos uma luta contra o aumento abusivo do IPTU. Sabe quem estava conosco na briga, na luta? Majoritariamente vereadores da esquerda. Sabe quem apoiou o prefeito? Os vereadores do PL. Sim, meus amigos, aqueles que arrotam Deus, pátria, família e liberdade ajudaram o prefeito a arrebentar com a cidade, com o apoio do Centrão, igual fez a cubaninha em São Paulo. Ela apoiou o IPTU lá também. É só para vocês verem como a coisa é esquisita. Bolsonaro e o PL apoiaram a eleição de Hugo Mota para a presidência da Câmara Federal e Davi Narcolumbre para a presidência do Senado. É duro, isso é o fim de tudo. Hugo Mota é só um corrupto vindo de uma família de corruptos, um merdinha do Centrão. Passa. Mas Narcolumbre, porra, é de matar. Corrupto, bandido, família de narcotraficantes, invasores de terras, contrabandistas. E por aí vai. Não dá pra engolir. Eu não apoiaria jamais, nem amarrado. Tudo tem limite. Mas é o tal pragmatismo político. É o que se tem pra hoje nesse Brasil. E o Moro, o traíra-mor de Bolsonaro? Não se deixe enganar, Moro foi um dos principais responsáveis pelo esgoto em que o país está mergulhado até os dias de hoje. Ele tentou e quase implodiu o governo do Jair. É um canalha e sem vergonha. Claro, não se compara ao Columbre, mas é um verme traidor. O Flávio está fazendo uma dobradinha com o Moro no Paraná. Flávio vai apoiar o Moro para governador e Moro vai apoiar o Flávio para presidente. Vê como a coisa é complicada? E é nesse ponto que eu quero chegar. Se houver uma eleição entre Narcolumbre e alguém do PT, voto no Columbre. Entre Moro e alguém do PT, voto em Moro. Entre Hugo Mota e alguém do PT, eu voto em Hugo Mota. Entre alguém do MB Lixo e PT, eu iria pensar muito. Mas mesmo assim eu votaria em alguém do MB Lixo / Missão. Dona Michele deveria entender que o inimigo é o PT. Nada é pior que o PT. E se seu ego não estivesse tão inflado, ela já teria entrado na campanha de Flávio. Mas não entra de jeito nenhum. Mas piora. E o que dizer sobre ela ter resistido muito para entrar na campanha do próprio Jair Bolsonaro em 2022? O Kim Paim trouxe agora cedo, trouxe uma informação de que eu não sabia e eu fiquei espantado. Michele Bolsonaro relutou para entrar na campanha do Jair Bolsonaro, é isso mesmo. Ele trouxe prints. Michele apresenta resistência para gravar propaganda eleitoral e preocupa a campanha de Bolsonaro. De novo, é da campanha do Jair que estamos falando. Esse print é de 9 de junho de 2022. Michele é pressionada a se engajar na campanha de Bolsonaro. Campanha do Jair. Reportagem de O Globo, 4 de julho de 2022. Michele decide finalmente assumir papel na campanha de Jair. Matéria da Veja, 15 de julho de 2022. No mesmo dia, após a ausência, Michele sinaliza a entrada oficial na campanha à reeleição. A cúpula da campanha fez apelo. Tiveram que apelar. E a primeira-dama se mostrou nesta semana disposta a gravar inserções partidárias e cumprir calendário de viagens pelo país. Tiveram que implorar, apelar para que ela fizesse o que deveria estar fazendo espontaneamente. Aí eu me pergunto, por quê? Eu gostaria de uma resposta. Estava ocupada, lavando louça, levando a Laurinha para a escola, estava batendo cartão no chão da fábrica. E o Kim também trouxe esta frase do professor Olavo de Carvalho, bem propícia para o momento.
Uma direita anti-Bolsonaro é como um pinto anti-ereção. Por conta de toda a campanha de difamação e calúnia que Jair Bolsonaro sofreu durante sua vida, principalmente como presidente, era machista, fascista, taxista, eletricista, ele tem uma rejeição grande entre as mulheres. Se tem alguém que poderia ajudar a derrubar essa rejeição, herdada agora pelo Flávio, seria Michele. E ela faz o quê? Vem publicamente lavar roupa suja e prejudicar a campanha do Flávio. Se esquecendo que o foco é tirar o PT. O PT. Momento em que sou obrigado a fazer uma coisa que jamais imaginei que faria na minha vida. Serei obrigado a elogiar a Janja, pessoa que eu nunca sequer chamei pelo nome. Chamo de canja, de primeira quenga, de primeira baranga. Quem me segue aqui no canal sabe que eu jamais chamei o sapo barbudo de Lula ou presidente. E jamais chamei a Janja pelo nome, mas eu sou obrigado a fazê-lo hoje. O filho do bandido, o tal Luiz Cláudio, chamou a Janja de puta e oportunista, lembra? Ele foi convidado para ver o ladrão em uma viagem a Cuba e disse: a puta estará junto, então eu não vou. Vocês ouviram alguma vez essa mulher se vitimizar? Toda hora ela vem a público falar merda, mas ela veio a público reclamar, ficar de mimimi. Olha a gravidade disso, foi chamada de puta e ficou quieta. Não porque ela seja melhor que a Michele, muito pelo contrário, não vale uma titica de galinha. Mas por entender que o desgaste seria inevitável, a treta seria pavorosa e péssima para o Bandilmo. Então ela se calou. Talvez ela vai aguardar o momento exato para poder dar o troco no filho do bandido. Mas ainda não fez publicamente, sofreu calada, porque mesmo que seja puta, não deve ter gostado nada de ser chamada disso publicamente pelo enteado. Dona Michele, ou a senhora apresente algo realmente grave para que Flávio não possa concorrer à presidência, algum fato realmente destrutivo, ou do contrário, faça-nos um favor, supere, entre na campanha, porque o inimigo é outro, se não ajudar não atrapalhe. Lembre-se, a vida do Jair depende da vitória do Flávio. A vida de centenas de pessoas perseguidas hoje dependem da vitória do Flávio. Essas pessoas tiveram suas vidas destruídas. E só a vitória do Flávio vai poder resgatar esse país. Esse país só terá uma chance de ver justiça com a vitória do Flávio. Se não quer ajudar, recolha-se, não atrapalhe. Se o bandido se reeleger, o homem, o Jair, será torturado até a morte. E é isso que a senhora deseja? Não esqueça, o Flávio também está colocando a sua vida em risco. Ele pode sofrer um atentado a qualquer momento, porque do lado de lá tem uma quadrilha chamada PT. Legalmente não existe mais chance de Tarcísio ser candidato. Não existe outro nome. Todos temos que ter em mente o seguinte: temos que derrotar o Partido das Trevas, temos que tirar essa quadrilha do poder de qualquer jeito. O momento pede união. Se a senhora está preocupada com o país, pare de gracinha, deixe o ego de lado e entre na briga contra o PT, contra corruptos e contra os marginais supremos, contra esses políticos bandidos que infestaram o país. Vale o mesmo recado para a direita permitida, para a direita limpinha, a direita cheirosa, para Nicolas Ferreira, para Silas Malafaia, para Ricardo Salles e tantos outros. Lembrem-se, nós da direita não conversamos com todo mundo, nós somos milhões de pessoas, não dá para conversar um com os outros. Mas existe uma coisa inexplicável chamada de Zeitgeist, o espírito do tempo, que nos une, que faz com que todos os traidores do Bolsonaro caiam em desgraça. É quase bíblico, não tem explicação lógica, mas acontece. A direita é desunida, mas quando surge um traidor é algo que não se explica, não é combinado, mas sabemos que no nosso íntimo que essa pessoa não passa de um traíra e imediatamente ela cai em desgraça. Exemplos não faltam. Fica a dica. Como já disse em um vídeo meu do mês passado, é Flávio e foda-se. Patriotas deste meu Brasil varonil, vamos imitar a esquerdalha e não ligar para mais nada. Vamos nos unir. Nosso objetivo é eliminar o PT de nossas vidas, não é? Então vamos parar com essa histeria seletiva e entender o momento. Tem que ser assim. O Flávio pegou o dinheiro do Vorcaro para fazer o filme. Foda-se. O Flávio visitou o Vorcaro. Foda-se. O Flávio comeu a Andréa Sadi. Dizem. Foda-se. O Flávio fez isso. Foda-se. O Flávio fez aquilo. Foda-se.
Temos que votar no Flávio e ponto final. Não se trata de passarmos pano ou de termos político de estimação. Isso é sobrevivência e pragmatismo. É prioridade, é guerra. Temos que ir pro tudo ou nada. Porque gostem ou não, nada é pior que o PT. É o PT, é o partido das trevas, é o partido dos traficantes, o partido mais corrupto da história da humanidade. Mas se você não está satisfeito ou satisfeita, ok, mostre sua indignação e vote no Caiado 3% ou no Zema 4% ou nos bostas do MBL. Entregue nosso país mais uma vez para o maior bandido de todos os tempos. Depois não venham encher o saco. Já notaram que a quadrilha Petralha não questiona o bandido? O vagabundo foi preso roubando bilhões. A petralhada lá fazendo vigília. O gambá do Guarujá só faz merda, só fala merda. A petralhada lá babando. O sapo cachaceiro só fez roubar e mentir. A petralhada se joga na lagoa por ele. E quais são os objetivos deles? Roubar, se servirem do serviço público, se servirem do dinheiro público, ganhar sem trabalhar. Nosso objetivo é outro, somos diferentes. Nosso objetivo é salvar o Brasil e seu povo, é defender a pátria, é desenvolvimento, é pleno emprego, é empreendedorismo, é educação de qualidade, é comida na mesa. É nossa luta diária contra a corrupção, é o país sendo um farol de progresso para o mundo. Nosso objetivo é ver criminosos respondendo pelos seus crimes, sendo julgados com parcimônia, se condenados, presos. É legalidade, impessoalidade, transparência, é ter segurança para andar nas ruas sem sermos mortos. Um bandidinho qualquer hoje pode destruir uma família. É saber que nossa família voltará para casa em segurança. É saber que nossas crianças vão para a escola para aprender e não para serem sodomizadas. É saber que nós somos os chefes dos funcionários públicos e não súditos de tiranos. Meu povo, vamos acordar para a vida. Ai, eu não queria o Flávio, eu também não. Eu queria o Jair, mas ele está sequestrado e calado pelo regime supremo PT. Flávio é o que temos para hoje, então vamos largar de bobagem. Eu ia falar outra coisa. E bora lá. O bandilmo e a quadrilha que o cerca é nosso único inimigo, é o PT. Todos nossos canhões carregados até o talo têm que estarem apontados para um só alvo, o PT. Vamos acordar, meu povo. Nós fomos vítimas de um golpe de Estado. Para derrotar togados e corruptos ditatoriais, temos que primeiro derrotar o PT. Como já disse o filósofo Monarque, acorda caralho, isso aqui já é uma ditadura. Se a gente deixar o narco-estado se consolida. É hora de meter o louco e tocar o foda-se. Foda-se o PT, fodam-se os petistas. Ele não, esse não, de jeito nenhum. É Flávio e foda-se. Me conta aí, é ou não é um péssimo momento para Michele fazer gracinha? Como diz o ditado, roupa suja se lava em casa. Se a gente tirar o foco da missão, a gente não pode tirar o foco da missão. O foco é a missão. Ou aconteceu, ou tem acontecido alguma coisa de extremamente grave entre Flávio, Michele e os outros filhos, tal, ou do contrário. Não dá para aceitar isso, me desculpe. A gente gosta muito da Michele, todo mundo gosta. Tínhamos um orgulho imenso em ter Michele Bolsonaro como nossa primeira dama. Mas agora esse tipo de picuinha, nesse momento, não dá. Deixa qualquer coisa nesse sentido para depois das eleições. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se houver, se deixarem. Fiquem bem.